Espírito Santo de Deus, essa noite, nós queremos declarar a Ti, ó Deus, todo o nosso amor e toda a nossa devoção a Ti. Espírito Santo, como precisamos do Senhor, como precisamos da Tua palavra enchendo o nosso coração. Como um bom pai que dirige os seus filhos, nós estamos aqui, ó Deus, nessa noite para sermos dirigidos por Ti. Venha de encontro com os nossos corações. Como diz a Tua palavra, sonda o meu coração, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau, direito. Sonda os nossos corações nessa noite, Deus. Endireita os nossos corações para uma vida que glorifique o Teu nome. Quando nós nos deslocamos e nos reunimos aqui neste lugar, ó Deus, nós declaramos que escolhemos o Senhor, nós declaramos que queremos o Senhor. E que apesar das nossas limitações, a nossa força vem do Senhor. A nossa alegria, nosso motivo. Por isso, Pai, nos apresentamos ao Senhor. Que os nossos corações sejam como terra boa nessa hora, Pai. Terra boa para receber a boa semente da Tua palavra. Semente essa que possa germinar e dar bons frutos para a glória do Senhor. Para que o Teu reino venha. Para que a Tua vontade se estabeleça nesse tempo, em nossa comunidade. Nós oramos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, queridos. A presença de Deus é maravilhosa, não é mesmo? Essa presença enche o nosso coração de uma forma tão especial. Nós podemos ser gratos a Ele. Essa palavra, queridos, tem dois objetivos nessa noite: desvendando os segredos de uma vida virtuosa. A primeira delas é apresentar as lições que o contexto do livro de Ruth nos traz, a ponto de nos inspirar a viver uma vida cheia de significado. Muitas vezes nós estudamos a Bíblia pelos versículos, e às vezes versículos soltos, né? Nessa noite eu quero ter a oportunidade de trazer o contexto do livro de Ruth, para que nós possamos extrair dele algumas lições, para que nós possamos viver uma vida cheia de significado. Eu estou para dizer, queridos, que Ruth, o livro de Ruth, traz lições profundas para a gente. E o segundo objetivo dessa noite é nos levar a compreender as características da vida de Ruth, que foram capazes e serão capazes de nos levar a viver uma vida virtuosa, uma vida cheia de integridade. Eu estou falando de mim e de você, amém? Essa é a vida que Deus tem para cada um de nós. Queridos, eu quero introduzir aqui, eu vou abrir os textos de Ruth ao longo da minha mensagem, mas eu quero dizer que o livro de Ruth, ele começa com a saída de um casal de Belém, sua cidade natal, rumo à cidade de Moabe. As irmãs apresentaram muito bonito e demonstraram bem essa realidade. O seu esposo Elimeleque, ele, junto à sua esposa Noemi, estavam vivenciando um momento muito difícil na terra de Belém. E esse momento difícil na terra de Belém, pela qual as pessoas estavam passando, fez com que ele se deslocasse completamente daquele lugar, ele se deslocasse da terra de Belém e fosse para Moabe. Mas uma das coisas que, muitas vezes, como nós lemos o livro de Ruth, não entendemos, é que Moabe era uma terra amaldiçoada por Deus.
Era uma terra a qual Deus não queria que os teus filhos estivessem ali. Quando você lê Deuteronômio 23, a partir do versículo 3, você percebe o que Deus fala acerca do povo de Moabe. Mas aquele casal decide sair daquela terra, de Belém, e ir até Moabe. Quando eles chegam em Moabe, sabe o que acontece? Ao chegarem lá, o esposo de Noemi, Elimeleque, morre. Noemi fica viúva e seus 2 filhos se casam. Se casam com 2 mulheres, Ruth e Orfa. Sabe o que acontece depois de um tempo? Na terra de Moabe, os filhos de Noemi também morrem. Noemi se sente completamente vazia. Noemi se sente completamente isolada. E ela decide então voltar para a terra de Belém, porque ali ela escuta, ela fica sabendo que a sua terra havia voltado a prosperar, a terra de Belém. Então ela decide voltar para a terra de Belém. Então ela despede das suas noras, Ruth e Orfa. Olha, eu sou muito grata ao cuidado que vocês tiveram com os meus filhos, mas eles se foram. Sou muito velha, não consigo mais conceber para vocês terem esposos novamente. Vocês precisam voltar para a casa de seus pais. Vocês precisam voltar para a sua família. Querido, a primeira lição que nós aprendemos aqui, nessa introdução, é que, percebe quando Elimeleque e Noemi decidem sair da terra de Belém, por conta das dificuldades, e ir para uma terra amaldiçoada, uma terra que não era a provisão de Deus para eles, as coisas começam a ficar difíceis. Porque estava muito difícil em Belém. Mas em Belém, o que eles tinham? A família reunida. Uns pelos outros. Estava com escassez, a terra não produzia. Porque ali ainda no tempo dos juízes, o povo de Deus, infelizmente, eles desobedeceram ao Senhor. E isso era muito comum no tempo dos juízes. E como uma maneira de Deus corrigi-los, Deus permitia que povos inimigos invadissem, saqueassem a terra. Então aquele povo perdia tudo. E aí quando eles se arrependiam, Deus levantava um juiz, um provedor. E não foi diferente naquela época. Mas o que nós percebemos aqui, queridos, é que ao Noemi e Elimeleque se saírem daquela terra, as coisas que não deveriam acontecer começaram a ser geradas. E a lição que nós tiramos, queridos, é que Belém é a presença de Deus. É o lugar da obediência e do temor a Deus. Moabe é o lugar distante da presença de Deus. Quando nós nos deslocamos, quando nós saímos do lugar da presença de Deus, muitas vezes coisas que nós não queremos ou não esperamos começam a acontecer. Por isso, nunca devemos abrir mão da presença de Deus. Nunca devemos abrir mão do lugar da presença de Deus, porque apesar de vivermos os maiores desafios na presença de Deus, aquele é o lugar que nos permite viver vida abundante. Eu sempre cito a história de Paulo e Silas, porque ele nos traz um retrato muito clássico, de que vida abundante independe das circunstâncias. Às vezes nós estamos passando momentos difíceis, talvez você, queridos, que está me ouvindo nessa noite, está passando o maior desafio da sua vida. E talvez você ali temente ao Senhor, na presença de Deus, vivendo uma vida que glorifica a Deus, ainda não consegue perceber os resultados de talvez uma cura, um milagre, uma transformação da sua família, uma reviravolta nas questões profissionais, financeiras, cada um com suas necessidades. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que apesar das coisas não estarem acontecendo da maneira que queremos ou no tempo que queremos,
Nós com o Senhor desfrutamos de vida abundante, vida plena. Paulo e Silas, depois de uma boa obra, tinham expulsado um espírito de adivinhação de uma escrava, foram levados à praça pública, apanharam e apanharam muito, foram levados para o cárcere, presos, sem remédio, sem medicamento, não tinha anti-inflamatório, não tinha analgésico, não tinha lavado com água e sabão, estavam machucados, sentindo dor, aprisionados, e não era uma cela qualquer, era no cárcere mais profundo, ou seja, como fosse a solitária dos dias atuais. E o que é espantoso é que eles não reclamavam e não desistiam do Senhor. O que eles faziam era adorar a Deus. A Bíblia conta que à meia-noite eles adoravam ao Senhor, e um terremoto aconteceu de repente, quebraram as cadeias. Percebe que vida abundante independe das circunstâncias na qual eu estou vivendo. Talvez um momento difícil, um momento desafiador, mas eu tenho o Senhor comigo, eu tenho contentamento no meu coração, eu tenho vida abundante juntamente com o Senhor, então eu consigo prosseguir, eu consigo avançar, e essa força interior faz uma transformação no meu meio exterior, que me faz prosseguir, que me faz avançar. Não abra mão da presença de Deus, não abra mão do lugar da presença de Deus na sua vida, porque não há lugar que possa trazer para você tantos benefícios que possa se comparar à vida abundante que nós desfrutamos apenas na presença de Deus. Noemi fala assim: olha, hora de ir embora. Vocês precisam ficar. Vocês precisam definitivamente voltar para a casa dos seus pais. As duas, Orfa e Ruth, insistem. Fala assim: olha, não vamos ficar com você. Não vamos ficar. Não vamos embora. Então Noemi insiste: olha, não tem jeito, vocês têm que ir embora. Orfa dá tchau. Orfa vai embora. Mas Ruth fica. Eu quero falar sobre desvendando os segredos de uma pessoa virtuosa, de uma vida virtuosa, não é? Eu quero dizer que o primeiro segredo de uma vida abundante, virtuosa, sabe qual que é? A lealdade. Vamos abrir nossa Bíblia em Ruth, capítulo de número 1. Eu quero ler na Nova Versão Transformadora. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz, queridos. Uma das maiores confissões de lealdade da Bíblia. Mais do que isso, queridos, uma das mais lindas declarações de fé que nós podemos encontrar na Bíblia foi a confissão de Ruth. Olha, queridos, vamos ler e vamos aprender para a gente copiar, porque o que é bom de copia. Olha o que Ruth fala. Ruth 1, versículo de número 16, vai ficar diferente, porque aqui está na Sociedade Bíblica. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Diz assim: Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem, e quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso
Tomou minha vida muito amarga, cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Porque me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. E elas chegaram a Belém quando começavam a colheita da cevada. Noemi decide voltar, queridos, mas Ruth decide não abandoná-la. Que lealdade. Noemi estava amarga de uma vida. Noemi estava sofrendo. Noemi estava daquele jeito assim, ó: vão embora, porque não tem mais o que oferecer para vocês. Mas o coração de Noemi certamente precisava de alguém perto. Ela tinha perdido tudo, não é? Quantas vezes, queridos, nós nos deparamos com pessoas que falam assim com a gente: não precisa de ajuda não. Não precisa vir não. Mas às vezes a pessoa, ela só não quer atrapalhar. E aí Ruth, ela consegue ler aquela sensibilidade do coração de Noemi. Pensa que enquanto casada com seu filho, ela certamente tivesse vivido e desfrutado de bons momentos juntos. Porque agora que as coisas estavam difíceis demais, ela iria abandonar. O primeiro segredo que nós tiramos aqui, queridos, de uma vida virtuosa, é o segredo da lealdade. Um homem e uma mulher que não abre mão de apoiar, ajudar, ser leal às pessoas que Deus traz em sua vida. Vivemos um tempo em que as pessoas muitas vezes são indiferentes demais. Egoístas, egocêntricas, pensam só nelas, do que é importante para elas, do que é favorável para elas. Poucos relacionamentos significativos. Baixa adesão à lealdade. Mas se tem algo que nós aprendemos com Ruth, é que uma vida virtuosa é cheia de lealdade. Eu não abro mão de apoiar, de ajudar, de abençoar as pessoas que Deus colocou na minha vida. Muitos podem até se esquecer, mas eu não irei me esquecer. Eu irei me lembrar. Eu irei abençoar, amém? Ruth fala de uma forma tremenda. Olha como ela disse: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo, seu Deus será o meu Deus. Sabe que viver uma vida virtuosa não é obra do acaso, não cai do céu. É lindo o termo, não é? É lindo. É bonito escutar, queridos, mas com palavras sábias. Nossa querida irmã Rosenilda disse que amor é um verbo. E é um verbo que nos indica uma ação. Uma vida virtuosa, ela é intencional. É uma vida que decide não desistir do outro. E ser leal e estar presente em todos os momentos. Vamos ler Provérbios 17, olha isso. Provérbios 17. A palavra de Deus diz assim, queridos: o amigo é sempre leal, e o irmão nasce na hora da dificuldade. Está diferente essa versão, deixa eu ler aqui. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Uma vida virtuosa existe e exige de nós
desenvolvermos bons relacionamentos com as pessoas que Deus coloca na minha vida, que Deus coloca na sua vida. O amigo verdadeiro ama em todo tempo. E no momento mais difícil ele se torna um irmão. Ah, pastor, esse negócio de amigo tá dando mais não. Eu te entendo. Talvez depois de tantos desapontamentos, a gente fica pensando que isso é coisa de adolescente. Mas eu quero dizer que não é. Lealdade, ela precisa primeiro ser gerada. Ruth podia tomar a decisão de fazer como Orfa e ir embora, como a maioria das pessoas fariam. Mas Ruth decidiu tomar uma atitude de ser leal. E ela ficou. O que eu quero dizer com isso, queridos? Muitas vezes nós esperamos que as pessoas façam algo por nós. Mas a verdade é que nós, nesse tempo, precisamos ser a resposta de Deus para as pessoas. Se talvez na sua vida, ao seu redor, você não encontre uma pessoa que seja leal, que nós possamos ser essa pessoa leal. E que pensa só, quantos estamos aqui nessa noite, se nos posicionarmos de uma forma leal, companheira, ajudando, estando presente nos momentos mais necessários, vamos começar a criar uma grande corrente do bem e do apoio uns pelos outros. E a nossa comunidade pode ser diferente, através da nossa atitude. O exemplo de Ruth, de ser leal e não desistir, apesar dos grandes desafios da vida. E não pensa que Noemi só teve tempo bom com ela não, porque certamente teve uns dias ruins. Noemi era sogra, convivia diretamente, podia ser que tivesse alguns atritos, mas apesar de tudo isso, ela decidiu ficar junto. Ser virtuoso, ser virtuosa, é escolher a lealdade, independente das circunstâncias. Uma das maiores confissões de fé e de lealdade, nós percebemos na vida de Ruth. A segunda lição que nós tiramos, a primeira, lealdade, para uma vida virtuosa, sabe o que é? É o segredo da boa vontade. Vamos ler Ruth capítulo 2, versículo de número 2, e vamos entender isso. Ruth 2, versículo de número 2, diz assim: certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. E aconteceu de que ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente do seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe. E responderam aos ceifeiros. Então Boaz perguntou ao seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? Então o capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã, ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar. Escuta bem, hein? Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. A Bíblia conta que havia uma lei em Israel para que pudesse atender os órfãos, as viúvas, os mais pobres, que os ceifeiros iam enchendo os seus cestos e iam caminhando. Só que as espigas que caíssem, eles não deviam voltar e pegar. Essas espigas deveriam ficar para que as pessoas mais necessitadas pudessem ir lá e fazer o quê? Colher, se alimentar.
Deus é tremendo, Ele tem um propósito para tudo, né? Para cuidar do seu povo. Mas o que nos faz perceber aqui, queridos, é que assim que Ruth chega e sabia da condição de Noemi, já não tinha nada, vivia uma vida difícil, ela se dispôs com boa vontade. Noemi, me deixe ir até os campos, colher as espigas que caem dos cestos dos ceifeiros. Noemi autorizou. E como nós percebemos aqui, quando Boaz pergunta dela, fala assim: olha, essa aí é a moça que veio com Noemi. Ela está trabalhando desde que chegou. Ela não parou um instante, a não ser para tomar uma água e descansar um pouquinho, e voltou a trabalhar. Olha o que o segredo da boa vontade traz no mesmo texto, dando sequência, de Ruth capítulo 2, versículo de número 8. Boaz foi a Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo, acompanhe as moças que trabalham para mim, observem em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas, avisei os homens para não a tratarem mal, e quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo o que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra, para viver aqui no meio desconhecido. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Queridos, aqui nós percebemos que o nosso estilo de vida, ele fala muito mais alto do que a nossa voz. A atitude de lealdade de Noemi acompanhou ela. A atitude de lealdade de Ruth a Noemi acompanhou ela para Belém. A lealdade é uma característica que nós precisamos trazer conosco, porque ela demonstra a nossa atitude de integridade diante das pessoas. Mas o que se destaca nesse texto, queridos, era a boa vontade de Ruth. Não tinha tempo ruim para ela, não. Você conhece alguém assim? Você conhece um homem, uma mulher que não tem tempo ruim? Que está sempre ali, pronto para servir e dar o seu melhor? Pois bem, esse é um dos grandes segredos de uma vida virtuosa. Não tem tempo ruim, não tem corpo mole, tem dedicação, tem boa vontade. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo de número 3, versículo 23, o seguinte: Colossenses 3, 23, a palavra do Senhor diz assim: em tudo o que se fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fizessem trabalhando ao Senhor. De novo, versículo de número 23, em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Tudo o que eu fizer, esse é o segredo, eu preciso fazer como se para o Senhor e não para os homens. Eclesiastes 9:10. Tudo o que vier à sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Uma vida virtuosa não cai do céu. Não é obra do acaso. Tem muito a ver com boa vontade, dedicação, um querer servir e dar o seu melhor nesse tempo.
dar o seu melhor na vida, cuidando da família da melhor maneira possível. Deixa eu fazer uma pergunta: como que você cuida da sua família? A sua esposa, seus filhos, o seu esposo, dando o seu melhor no seu trabalho. Como que você é lá no seu trabalho? Está dando o seu melhor? Tem gente que fica empurrando com a barriga assim, né? Não é a gente não, né? A gente dá o nosso melhor, amém? Mesmo se o nosso melhor não for o suficiente para atender as expectativas do outro, ainda assim é o nosso melhor. Dar o nosso melhor, cultivando boas amizades. Dar o nosso melhor. Queridos, até para cultivar relacionamentos saudáveis, a gente tem que dar o nosso melhor. Tem gente que fala assim: eu não tenho ninguém na minha vida, mas você está se esforçando para ser alguém na vida de alguém? Difícil, né? Que nós possamos nessa noite aprender com Ruth o segredo da boa vontade. Tem várias formas de ser uma pessoa virtuosa, viu? Mas nós estamos aprendendo a primeira. Qual é, queridos? Lealdade. Segunda, boa vontade. Tem uma terceira lição, queridos, nessa noite. Ruth, capítulo 3, versículo 1. Vai nos falar, queridos, sobre uma terceira virtude que Ruth nos ensina. E essa, eu estou para dizer que nós precisamos cultivar. A capacidade de ter um coração ensinável. Como às vezes nosso coração é duro, não é? A irmã Anitta, no final do último culto, me deu umas tarefinhas, né, irmã Anitta? Falei: irmã Anitta, o coração aprendeu. A gente precisa cada dia, queridos, cultivar um coração ensinável. Um coração ensinável é um coração que está disposto a aprender as lições que Deus deseja ensinar em cada tempo da vida. É confiar nele, em seus planos, sem apoiar-se no seu próprio entendimento. Nós precisamos entender que Deus usa pessoas, situações e momentos, estações, para nos ensinar. Cabe a nós desenvolvermos a habilidade de termos um coração ensinável. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem um coração ensinável? Pergunta lá na sua casa. Pergunta para o esposo, para a esposa, para os pais, para os irmãos. Que o Espírito Santo nos ensine, queridos. Olha o que acontece com Ruth, capítulo 3, versículo de número 1. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se ali e lhe dirá o que fazer. Farei o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. E quando Boaz terminou de comer e beber, estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos, pegou no sono, e Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e
ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Então Boaz exclamou: o Senhor abençoe minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família do que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que és mulher virtuosa. Estranho, né? O estilo deles era a maneira da época. Cada cultura tem o seu jeito, né? Naquele tempo, essa foi a orientação de Noemi. Ruth, queridos, podia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas Ruth, ela recebeu uma direção de Noemi. A direção de alguém que ela confiava, que ela tinha aberto mão de tudo para seguir, e ela entendia que aquela era a direção de Deus para a vida dela. Sabe o que o coração dela fez? Aceitou. Às vezes, o que nos impede de viver uma vida virtuosa é não ter um coração ensinável. Às vezes temos um coração duro demais. Pastor, mas você não sabe que eu já passei. Eu te entendo. Mas o Senhor trocou nosso coração, amém? As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Ai, pastor, é difícil. E eu estou passando um negocinho desse lá em casa. Meu menino mais novo, né? Ainda criança, 6 anos. E eu oro: Senhor, dá ao meu filho um coração ensinável. Porque às vezes, a postura, humanamente falando, eu estou falando de uma criança, porque a criança traz um instinto humano, é de ser resistente. Entenda, queridos, que a nossa natureza humana, ela deseja ser resistente. Ela quer ser orgulhosa, ela quer ser durona, ela quer ser rude, ríspida, ela quer que as coisas sejam à sua maneira. Mas Ruth aprendeu o segredo de um coração ensinável. E Deus deseja, queridos, que nós possamos alcançar esse coração. Amém? Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 5. A Bíblia diz assim: olha, confie no Senhor de todo o seu coração, e não dependa do seu próprio entendimento. Queridos, talvez as pessoas falam assim: pastor, a maior dificuldade que eu tenho é saber reconhecer a voz de Deus. Eu saber entender se eu devo fazer ou não, qual que deve ser a minha postura. E eu aprendi isso desde o meu seminário, quando nós tivemos aula de aconselhamento cristão, é de que para toda palavra de orientação existe um princípio bíblico, que deve nortear ou trazer como base na nossa vida. Como entender que eu preciso aprender com aquele momento, com aquela situação? Peça ao Senhor que te dê uma palavra. Peça ao Senhor que te ensine um princípio, ou que te mostre, à luz das Escrituras, um princípio que dirija o seu coração, para que você tenha paz, e se abra para viver uma transformação, que somente Ele pode gerar em nós. Ruth aprendeu o segredo de ter um coração ensinável. E o coração ensinável de Ruth a tornou mulher virtuosa. O coração ensinável que o Espírito Santo está nos dando, está moldando em nós, é o coração que nos leva a ter uma vida cheia de virtude. Amém, queridos? Amém? Eu quero chegar à conclusão dessa mensagem.
lendo Ruth, capítulo 4, versículo 13. Depois de tudo que acontece, olha o que acontece aqui com Ruth, versículo 13. Boaz levou Ruth para a casa dele, e ela se tornou sua esposa. E quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz a um filho. Então, as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família, que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou junto ao seu peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, o pai de Davi, do rei Davi. Eu quero dizer, queridos, que Ruth e a sua vida virtuosa, sua vida cheia de lealdade, boa vontade e de um coração ensinável, foi usada por Deus para reativar a fé no coração de Noemi. Aquele vazio que ela trazia pela perda de uma família, a atitude de uma pessoa virtuosa foi capaz de transformar a história daquela mulher, que já não era mais Mara, amarga, mas se tornou a ser cheia de vida. Eu quero finalizar dizendo que Deus está despertando cada um de nós nesse tempo. Deus deseja com esse tema, queridos, e que tema oportuno, gerar no nosso coração o desejo de sermos pessoas cheias de virtude. Virtudes essas capazes de despertar e gerar esperança no coração das pessoas. Corações que estão desacreditados, desanimados, distantes demais. E através da nossa devoção pura e sincera ao Senhor Jesus, com atos de amor, de lealdade, de boa vontade e de um coração ensinável, irá levar essas pessoas a uma nova vida, uma vida cheia de significado e cheia de valor. Ruth, queridos, ela não fazia noção que a sua vida seria uma resposta para a chegada do Messias. Obed, seu filho, gerou Jessé. Jessé foi pai do rei Davi, um dos descendentes de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente pensa assim, talvez eu vou falar com você. Pastor, estou cansado de levar essa vida aí, virtuosa. Estou igual bobo. Todo mundo falando de mim, pisando em mim, eu estou sendo leal, o povo está sendo desleal. Eu estou com um coração de boa vontade, mas toda vez que eu preciso, ninguém tem boa vontade para me ajudar. Só eu que tenho que aprender. Só eu que tenho que ter um coração ensinável. Mas ninguém abre o coração para aprender nada. Desanima não, queridos. Ruth, ela tomou uma decisão, ser uma pessoa, uma mulher virtuosa. E é através da ação de uma pessoa que Deus faz as coisas acontecerem. Através da atitude de Ruth,
a sua linhagem gerou o Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você. Pode parecer que a sua vida nada está acontecendo, ou que as sementes de virtude que você tem plantado não estão vindo. Mas eu quero te encorajar. Aguarde só mais um tempo. Deus, na sua infinita sabedoria, está trabalhando com essas sementes no subsolo, na terra profunda, igual sementinhas, sabe? Aquelas que você planta e você não consegue enxergar nada acontecendo, você fica ali esperando o brotinho sair. De repente, quando você menos espera, sai um brotinho. Dessa mesma forma, quando você menos esperar, você vai ver que as sementes de virtude que você tem plantado, elas frutificarão. Não venhamos desanimar de fazer o bem, queridos. Vamos permanecer, homens e mulheres, cheios de virtude, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar.